Foi Deus quem fez você entrar em nossa página. Não mude, eu peço 1 minuto de sua atenção para mostrar um vídeo que vai mudar a sua vida. Caso queira nos conhecer, venha até a Igreja Batista Shalom, Vila Helena, Rua Carlos Evaso, número 21, Vila Helena, Sorocaba. Cultos de louvor e adoração e ministração da palavra, todas as terças, quintas e sábados, às 8 horas da noite. Aos domingos, às 7:30 da noite. Mais vídeos você encontra em nosso canal no YouTube. O endereço: Igreja Batista Shalom, Vila Helena. Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor esteja com todos, amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé e abrir nossas Bíblias em Salmos, de número 27. Glória a Deus. Aleluia. Salmos de número 27. Amém? Nós iremos ler o 4, que diz assim: Uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Amém? Glória a Deus. Eu vou ler mais uma vez. Diz assim: Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Amém? Glória a Deus. E nós estamos aqui na casa do Senhor para o adorar, para buscar mais dele, para estar em tua presença. Amém? Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Oh, Senhor, muito obrigada, Senhor, pelo teu sustento, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por ter nos trazido até esta casa abençoada para louvar e aprender mais de Ti, para receber, Senhor, mais de Ti. Muito obrigada, Senhor. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, pois nós pecamos sim, Deus, e nós não merecemos nada do que o Senhor tem feito por nós. Mas mesmo assim, o Senhor se importa conosco. O Senhor é misericordioso e tem nos abençoado, Deus, e tem nos perdoado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu perdão. Obrigada, Senhor, por tudo que tu és, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, na vida dos irmãos, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, nas nossas igrejas, Deus, por tudo que tu és, Deus. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Deus, e nós te pedimos também o teu Espírito Santo nesta hora. O Senhor venha nos direcionar, Senhor. O Senhor venha falar nos nossos corações. Que em nome de Jesus a tua presença possa estar em nós, Deus. Nós possamos também, Senhor, nos alegrar em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos louvar ao Senhor com este louvor que se chama Teus Altares. É um louvor bem animado. Eu gostaria que os irmãos se animassem também, porque estar na casa do Senhor, estar com Jesus é uma alegria. Amém? Vamos adorar o Senhor com nós. Amém? Glória a Deus.
Aleluia. Glória a Deus. E vamos louvar ao Senhor com este louvor também semelhante a Ti. Que a cada dia nós queremos nos parecer com o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Mais te conhecer, Senhor.
Jesus, nós queremos te adorar, Deus. Nós queremos te contemplar. Assim como diz o salmista, nós queremos uma coisa pedir ao Senhor e eu buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e aprender no seu tempo. E assim também, como esse salmista disse, nós concordamos com isso, Deus. Nós queremos te buscar, nós queremos te entender, nós queremos te contemplar, Senhor. Aleluia. Adore ao Senhor com suas palmas, igreja. Glória a Deus. Vamos declarar a Deus que o Senhor é soberano sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Sobre a terra, sobre o céu.
instante. No último livro da Bíblia, onde nós estamos estudando, onde nós estamos fazendo alguns comentários a respeito desse assunto, livro do Apocalipse, livro das Revelações, capítulo de número 2, depois que você encontrar o capítulo 2 de Apocalipse, você procura o verso 17. Nós vamos ler a primeira parte a princípio, depois nós vamos dar sequência em toda a leitura. Apocalipse, capítulo 2, verso 17. Você encontrou? Glória a Deus. Onde está escrito assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu vou ler mais uma vez. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora traz um pouquinho para mais perto de você e fala assim comigo: eu tenho ouvidos, por isso eu vou ouvir o que o Espírito está dizendo às igrejas. Feche seus olhos agora, entregue um instante de oração diante do Senhor, diante do teu Deus, porque o Espírito Santo é aquele que fala, aquele que transmite aos nossos corações, aquele que revela a tua palavra, é aquele que consorta, aquele que consola, aquele que conforta, é aquele que exorta se necessário. Abra sua boca diante do Senhor, porque Ele está com os ouvidos inclinados para ouvir a nossa oração, o nosso clamor, o nosso louvor. Amém? Deus amado, Pai Todo-Poderoso, no nome de Jesus Cristo, Pai, nós te exaltamos, Deus, nós te louvamos, porque Tu és o soberano, Tu és o Deus das nossas vidas, também o Deus da nossa salvação, o Deus que nós amamos, Tu és o Deus que nós tememos, o Deus que nós servimos, o Deus que nós confiamos, porque nós não encontramos outro Deus, nós não encontramos outro Senhor, mas Tu és nosso Senhor, Tu és nosso socorro, socorro bem presente na hora da angústia, assim como diz a Tua palavra, Deus, a quem nós temeremos se o Senhor é conosco, se o Senhor é aquele que vai à nossa frente, se o Senhor é o Senhor dos exércitos, e sabendo, Deus, que o Senhor é o Senhor dos exércitos, nós precisamos estar bem conscientes de que nós vamos para a guerra, porque o general ele não se prepara, Deus, simplesmente para deitar numa rede, mas o general se prepara para o combate e os soldados também precisam se preparar, e nós estamos aqui, Deus, exatamente para isso. Abençoa, Deus, nossas vidas, Pai, ministra, Deus, aos nossos corações, a cada um de nós. Oh, Deus, é a minha oração nessa noite, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém. Amém, amado? Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Pode se assentar, dando graças a Deus. De repente você olha algumas coisas assim, você pode pensar assim, mas o que tem de mal nisso? É até engraçado, né? Vou falar uma palavra aqui, você pode pensar, puxa, pastor, que palavrão você fala em cima do altar? Não é palavrão, não. Talvez você pense que é, mas não é. Muitas pessoas pensam assim, é até engraçado. Se não fosse desgraçado, seria engraçado. Que desgraçado, na verdade, é algo que não tem a graça de Deus. Mas algo interessante, querido, é que o inimigo das nossas almas, ele nunca vem de chifre, tridente, uma ponta no rabo e vestido de preto, e de colarinho levantado e cheio de fogo do seu lado. Ele sempre vem pisando leve. Ele age na vida de muitas pessoas, na vida de muitos cristãos, querido. Já vamos entrar aqui na igreja de Pérgamo, mas ele age na vida de muitos cristãos através, de repente, de uma porta. Ele age na vida de muitos cristãos através de uma pessoa que um vem se identificar com o outro. Ele age na vida de muitos cristãos, querido, através de uma decisão que se toma na vida e se acha que algo é de Deus. A pessoa tem quase certeza que aquilo é de Deus, mas o quase não provém de Deus, porque Deus é o sim, não, que passa disso a procedência maligna. E na vida de cristãos de muitas maneiras, principalmente no tempo que nós vivemos, o tempo que se chama hoje, porque tudo está tão muito próximo, amado, tudo está muito próximo. Não dá para imaginar o mundo daqui a 5, 10 anos, não dá para imaginar. Na França, só fazendo um pequeno comentário, na França, para você ter ideia, essa coisa já foi aprovada. O casamento de homossexual já foi aprovado, já está liberado, é para ser feito em
igreja, em qualquer cartório. Por aqui se faz até nos cartórios, né? Mas não tem aquela abertura, não tem aquela liberdade ainda. Mas por aí as coisas já estão correndo. As coisas estão correndo. E até mesmo em muitas cidades já se faz essa junção e até mesmo para adoção de crianças, né? Você vê, Jesus, há 2000 anos atrás, ele disse assim, que aquela geração era pior do que Sodoma e Gomorra, e que se Sodoma e Gomorra se levantasse para julgar aquela geração, Sodoma julgaria aquela geração, porque eles não tiveram tanta oportunidade assim, embora tiveram uma oportunidade, mas não tanto. Mas agora imagine você, depois de 2000 anos, isso no mundo sendo governado pelo maligno. O príncipe desse mundo é Satanás. Dá para imaginar como é que fica tudo isso? Né? E de repente, muitas vezes, nós na nossa pequenez, na nossa simplicidade, já achamos que algo é injusto que acontece na nossa vida, que acontece na empresa, que acontece em tantos lugares da sociedade. Mas como é que nós vamos viver em um mundo justo se o príncipe desse mundo ele vem e não vem para outra coisa senão para matar, roubar e destruir? Como é que nós procuramos justiça? O único lugar, querido, que nós podemos encontrar justiça na face da terra é quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós olhamos para Deus e para os princípios dele. Aí nós começamos a enxergar justiça. Caso contrário, é tudo podre, é tudo imundo. Sistema, aquilo que fazem com as pessoas, na verdade é simplesmente escravizar e simplesmente se preparar as pessoas para aquilo que está por vir. Simplesmente isso, tudo aquilo que se assiste, tudo aquilo que se vê, é simplesmente preparando a mente e o coração das pessoas para aquilo que está para acontecer. As pessoas estão muito bem preparadas para o anticristo, porque 2 minutinhos só nós já vamos para o assunto. Eu acho algo assim muito interessante o que acontece no dia de hoje. Muito interessante. Às vezes nós sempre comentamos: puxa, se eu ficar com a TV ligada mais meia hora nesse canal, vai esguichar sangue pela TV, eu vou ter que ter uma proteção aqui de tanta violência, de tanta morte, sequestro, um mata o outro por nada, e só pelo gosto de matar e destruir. Aquilo que está acontecendo é nada mais, nada menos do que a obra do príncipe desse mundo. Então eles estão exatamente no caminho dele. Mas a questão, querido, sabe qual é? A questão é que a violência, ela precisa existir, ela vai existir. Por quê? Porque no final de tudo isso, o anticristo vai se levantar para, aparentemente, ou entre aspas, apaziguar a situação. Mas para isso precisa ter roubo, precisa ter sequestro, tem que ter violência. Então o cenário, ele mesmo prepara o cenário para ele. Então o cenário está praticamente pronto. O Obama está marcando lá os dele, né? Os americanos estão sendo marcados. Aqui já existe um contrato assinado e não vai demorar muito para que os brasileiros também entrem nessa marcação. Aqueles chips que estão sendo instalados lá nos Estados Unidos, nas pessoas implantados, vão ser aqui no Brasil em muito breve, eu creio nisso, e porque o contrato já está assinado, já está tudo pronto, o cenário está armado. Então, de repente você pensa assim: pastor, mas o que fazer então? Permanecer diante do Senhor. Aquilo que nós sempre falamos: ser fiel até a morte para que receba a coroa da vida. Ser fiel não é por 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ser fiel até a morte, para que nós possamos ser salvos pelo Senhor. Amém, querido? E depois a gente vai fazer mais algum comentário depois e vai estar passando para os irmãos. Mas aqui, querido, voltando para o assunto que nós acabamos de ler, onde nós falamos a respeito do que está escrito na 3ª carta, que é a carta escrita para a igreja de Pérgamo. E diz assim a palavra do Senhor: ao anjo que está, ou ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve. É interessante porque aqui foi dito para que João escrevesse, mas em alguns trechos o anjo disse para ele assim: olha, não escreve, o que você vê, não escreve. Talvez ele, ali no intuito de querer escrever alguma coisa, o anjo disse: não, isso você não escreve, porque muitas coisas são mostradas para nós, ou pelo menos são escritas para nós, para que nós possamos já ter uma ideia, embora não dá para ter ideia exatamente de todas as coisas que são escritas, porque Deus é infinito, amado. Deus é maravilhoso. Quando o Senhor falar, por exemplo, de algo que se fala muito aqui, do trono de Deus, você pensa assim: puxa, o trono de Deus, olha só, como é que seria o trono de Deus? Um trono, temos uma foto aqui até slide, né, do trono de Deus, tem lá os 24 anciãos prostrados, e trono brilhante. De repente você pode pensar assim: o trono de Deus, olha só que maravilhoso. É muito mais que maravilhoso, querido.
As coisas de Deus são maravilhosas. João quando viu um anjo querido, João viu, ele se prostrou. Um homem temente ao Senhor, um homem que andou pouco mais de 3 anos com Jesus. Ele viu um anjo, ele se prostrou diante da excelência, diante daquilo da maravilha que Deus estava mostrando. Ele se prostrou, o anjo levantou e falou: faça isso. Agora, você já se imaginou diante do trono de Deus? Diante do trono do Senhor? Aquela voz, aquele vozeirão. Porque a palavra do Senhor está escrito que a voz dele é como um trovão. Já viu um trovão? Quando está chovendo assim, sabe aqueles trovões? Treme até a terra. Você fala: meu Deus. Daqui a pouco vem um relâmpago. E aquele trovão treme janela, treme tudo. A voz de Deus é como um trovão. A voz de Deus é como muitas águas. Sabe aquela voz que preenche? Aquela voz que, assim como nós sempre cantamos, a glória do Senhor enche a terra, enche os céus, enche a nossa vida, enche tudo, querido. O Senhor, Ele preenche todos os espaços. Isaías diz isso lá no livro de Isaías, capítulo de número 6. Mas aqui, ele disse assim: ao anjo que está em Pérgamo, lá na igreja de Pérgamo, escreve essas coisas. Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Ou seja, você percebe que uma espada, né, quando ela é afiada só de um lado, ela só pode ser usada de uma maneira, né? E ela de um outro lado ela não vai ter eficiência, simplesmente quando ela vai. Mas quando ele fala a respeito da espada afiada, da espada de 2 fios, significa que ela produz resultado na ida e na volta. Significa que a palavra do Senhor, ela sempre produz resultado. E quando Deus fala alguma coisa, querido, é só esperar acontecer. Porque se Deus falou, vai acontecer. Se Deus disse que seria assim, então vai ser assim. Na carta aos Hebreus, no capítulo 4, no verso de número 12, se você tiver essa liberdade, você pode acompanhar. Carta aos Hebreus, capítulo 4, verso de número 12, onde está escrito assim, um pouco antes, vai voltando aí, você vai encontrar a carta que foi escrita aos Hebreus, capítulo 4, verso 12, está escrito assim, olha: porque a palavra de Deus é viva. Ou seja, sabe quando nós falamos a respeito da diferença da Bíblia, de qualquer livro que você vai comprar por aí? São auxílios, coisas assim para trazer conhecimento a mais. Mas a vida está na Bíblia, está na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é vida, é viva. E sabe o que vivifica a palavra? Isso que é mais tremendo. Você sabe o que vivifica a palavra? O Espírito Santo. O Espírito Santo que dá vida para a palavra. Porque se você simplesmente ler, embora você esteja lendo a Bíblia, aparentemente não vai produzir resultado nenhum. Mas como o Espírito Santo é que vivifica, então você começa a ter a vida transformada, porque o Espírito Santo está vivificando a palavra, aquilo está surtindo efeito na tua vida. É interessante, né? E porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ou seja, sempre funciona, ela não falha, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e aptas para discernir os pensamentos e intenções do coração. 3 pontinhos aí, vai embora. E aí a história, a conversa continua. Então, querido, a palavra de Deus é uma espada afiada. E quando ele fala a respeito disso, ou seja, a palavra de Deus está aí, olha. Ela vai acontecer, como se ele estivesse dizendo assim: a palavra de Deus é infalível. Ela não falha. É como se hoje estivesse dizendo isso em outras palavras. E ele continua dizendo, para abreviar por causa do nosso tempo, ele continua dizendo: eu sei as tuas obras, e onde habitas, que está, ou que onde está o trono de Satanás. Por que ele disse isso? Quando se usa a expressão, ou quando se usa, na verdade, essa expressão, o trono de Satanás, assim como nós falamos a respeito do trono de Deus, onde ele reina, quando se fala a respeito do trono de Satanás, significa estar falando também a respeito de autoridade, um lugar onde ele reina, como se ele estivesse tomando um determinado espaço, como se ele estivesse reinando em determinado lugar. E quando se fala a respeito do trono de Satanás, significa, querido, que existem comandados por ele, ou seja,
alguns que estão sendo comandados. E por que ele está dizendo isso? Por que ele está usando essa expressão direta, quando ele está falando a respeito também de trono de Satanás? Porque o poder, querido, do diabo era honrado abertamente pelas práticas pagãs daquela época. E as pessoas naquela época também, eles levavam muito em consideração o paganismo, eles procuravam até mesmo, de certa forma, honrar ou respeitar. Você lembra quando nós falamos, e eu acho muito interessante, o Amado também comentou isso há muito tempo atrás, ou há um bom tempo atrás, a respeito do respeito? O respeito nunca pode ser maior do que o amor. Eu te respeito, mas por amor a você, eu tenho que falar a verdade. Devo respeitar, por exemplo, porque você tem outra crença, ou porque a pessoa tem outra crença, e é uma crença, vamos dizer assim, de ocultista, daquele que se adora a ídolos e tantas coisas assim. Respeita, com certeza, de uma maneira natural. Ou até mesmo daqueles que, assim como nós acabamos de ver, que optaram, deram brecha para Satanás para que agisse na sua vida, pela malícia, é claro, e partiram para esse lado, do homossexualismo, tantas coisas assim. Então, quando nós olhamos para isso, nós respeitamos. Com certeza nós respeitamos. Mas por amor nós falamos. Porque nós sabemos que toda pessoa, quando ela está na beira do caminho, se Jesus vier, ela vai ficar. Ela não vai subir para o Senhor. Assim como toda casa dividida, o Senhor Jesus mesmo disse que ela vai cair. E isso entra até no ditado que o mundo usa aí fora, né? A casa vai cair, né? Assim como está escrito em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, mais cedo ou mais tarde ela vai desabar, e assim como está escrito, grande será a sua ruína. Então, querido, quando nós falamos a respeito do amor, o amor que não é você concordar com aquilo que a pessoa pensa, amado. O amor é você respeitar, mas o amor, ele vai muito além disso, porque Deus, ele concorda com ele respeita aquilo que nós pensamos. Deus respeita a nossa liberdade, no entanto, ele não nos deixa de amar. Deus, ele respeita a nossa liberdade. Tanto que se hoje eu falar assim, eu não quero mais ser pastor, eu vou viver a minha vida, isso aí dá muito problema, isso aí, ó, meu Deus do céu, ó, vida corrida. Gente, Deus vai respeitar, com certeza, vai levantar o melhor que eu colocar aqui para fazer uma obra mais grandiosa. Deus vai respeitar, com certeza. Assim como respeitou a liberdade de Adão e Eva lá no Jardim do Éden, respeita a liberdade de qualquer pessoa. A questão é que Deus, ele nos ama. E ele entregou o teu Filho amado Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não venha perecer, mas venha ter vida eterna. Ele ama, ele estabeleceu o amor dele, porém vai existir um juízo, vai existir um julgamento de Deus para com as nossas vidas. Todos os dias nossas vidas são analisadas e avaliadas. Lá no seu trabalho eu creio que é assim, não é? Na escola eu sei que é assim. Você vai estudando, mas vai chegar o dia da prova, vai chegar o dia que você vai ter que realmente mostrar se você sabe alguma coisa ou não. Só a gente vai ter que fazer um trabalho de recuperação para melhorar isso aí. No trabalho é a mesma coisa. O patrão vai querer saber se você produziu, se você realmente está dando lucro para a empresa ou não, porque a nossa função, na verdade, lá é essa. Então, querido, todos os dias nós somos, embora exista o amor de Deus para com as nossas vidas, recebemos toda a condição para ser vencedores. E mais que vencedores, recebemos toda a condição, recebemos autoridade no nome de Jesus, recebemos a palavra que é essa espada afiada. Os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, guardando as nossas vidas. O Espírito Santo de Deus está sempre dentro de nós para nos levantar, para nos pôr de pé, para dar de frente com Satanás, para dizer assim: olha, você sai da minha vida porque eu sei qual é o teu futuro, é lá no lago de fogo, e o meu é lá na Nova Jerusalém. O Senhor, querido, ele te dá autoridade para isso. Porque para isso ele veio, João 3,8, ele veio, querido, para desfazer toda a obra do diabo. Ele nos deu toda a condição, toda a capacidade para vencer. É o amor do Senhor para com as nossas vidas. Agora, se não vencemos, aí o problema está em nós, a questão está em nós. Aí ou nós deixamos alguma coisa entrar dentro da nossa casa, e quando alguma coisa entra dentro da nossa casa, o que acontece? Qual a finalidade, qual o propósito? Começa a minar nossas forças, começa a nos enfraquecer aos poucos. O prazer de adorar já não é mais o mesmo. O prazer de buscar já não é mais o mesmo. O prazer de fazer já não é mais o mesmo. O prazer de pregar a palavra já não é mais o mesmo. Assim não foi, então deixa o outro lá. O outro vai, o outro faz no meu lugar. Não, amado. O Senhor, ele nos chamou, ele conta conosco. Ele conta conosco. Na nossa simplicidade, na nossa pequenez, mas o Senhor conta conosco. E o que o Senhor espera de nós? Que nós sejamos verdadeiros naquilo que nós fazemos. Se vamos entregar um louvor diante do Senhor,
ele precisa ser verdadeiro. Antes de sair da nossa boca, ele precisa sair do nosso coração. Antes de ele sair do instrumento, eu tenho que realmente saber para quem estou fazendo. Eu tenho que querer fazer para agradar o Senhor. Amém, querido? Graças a Deus. Ele continua dizendo assim, a respeito do trono de Satanás. Ele continua dizendo: e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, não está falando de Herodes, mas está falando de outro Antipas. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ou seja, primeira parte, reteis o meu nome e não negaste a minha fé. Você está falando, mas negar a fé é simples, é só continuar vindo na igreja e tudo bem, né? Não negar a fé é simples. Deixa eu fazer uma pergunta para você: por que muitos têm voltado atrás então? Não negar a fé é simples? Quando nós estamos diante de uma bronca sem tamanho e temos que assumir uma responsabilidade, e é simples, você fala assim: não, isso é simples. Se eu disser que não fui eu, ó, vai passar aqui do lado. Se eu disser que fui eu, bom, aí é problema, hein? Então, vamos ser o seguinte: Deus conhece todas as coisas, eu vou me livrar dessa, depois eu peço perdão para Deus. Sabe o que está acontecendo? As nossas forças estão sendo minadas, nós não estamos percebendo e não estamos sendo fiéis ao Senhor. Pedro diz isso, ele é bem interessante quando ele fala a respeito desse assunto. Disse isso várias vezes, quantas vezes foi preciso dizer, se for para que nós venhamos perecer, que seja como cristãos, como filhos de Deus. A nossa identidade não pode ser manchada. A nossa identidade, que nós não podemos perder de filho. Aquela mesma identidade que Satanás tentou tirar de Jesus lá na tentação, lá em Mateus capítulo 4. Você está com a tua identidade aí ainda? Está conseguindo ler teu nome? Amém, amado? Eu creio que sim, amém? Graças a Deus. E quando ele fala a respeito de Antipas, que morreu, não simplesmente morreu de uma morte natural, crendo no Senhor Jesus, mas morreu porque tiraram sua própria vida por causa do testemunho de Jesus. Ele não morreu por causa da sua família, vou defender minha família e até o fim da minha vida. Não, querido, ele morreu por causa do Evangelho, ele morreu por causa de Jesus, ele morreu para que essa palavra chegasse até nós. E o que nós fazemos com essa palavra? O que nós fazemos com essa palavra? Muitas vezes não liberamos o lugar onde nós fomos plantados para liberar, querido. E pessoas morrem a cada dia do nosso lado e nós não damos conta. Pessoas todos os dias vão para o inferno. Satanás, olha o êxito que ele tem. Está plantando, ele está semeando por todos os lados, mas nós não semeamos. Sendo que a nossa semente é a boa, perfeita. Sendo que a nossa semente é a que dá fruto, e esse fruto é o que permanece. Mas muitas vezes nós não plantamos, nós guardamos Jesus só para nós. Ah, Jesus é meu. Você pode dar Jesus, querido, e entregar Jesus e falar de Jesus para quem você quiser, querido. Não vai faltar para você. Muito pelo contrário, ele vai acrescentar mais e mais ainda na tua vida. Então Antipas, ele morreu por causa do testemunho do Evangelho. Mas a obra do maligno não era feita naquele lugar. As doutrinas falsas também eram pregadas naquele lugar. Só para a gente antecipar tudo isso, não dá para prolongar muito, mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens já os que seguem a doutrina de Balaão. Você lembra de Balaão? Quantos se lembram de Balaão? Vou contar rapidinho, resumida, 2 minutinhos para você. Balaão era um profeta de Deus, era um homem de Deus, um homem que estava acostumado a ouvir a voz de Deus. Deus falava com ele. Mas um dia, Balaque enviou seus mensageiros para subornar Balaão. Ainda bem que em nossos dias não existem essas coisas, né? Subornar a voz de Deus, né? Não existe pouco. Então, mandou lá seus mensageiros para subornar, para que Balaão não amaldiçoasse, porque ele sabia que Deus era com ele. Então, se ele falasse em nome do Senhor para amaldiçoar ali o povo de Deus, então Deus ia amar. Mas ele foi chamado por Deus para abençoar. Mas olha só, aí foram os mensageiros lá, resumindo, foram os mensageiros e disseram a Balaão, olha aqui trouxemos uma quantia para que você vá conosco, para que você amaldiçoe o povo do Senhor. E Balaão disse assim: eu vou orar a Deus, vou orar ao Senhor. Como ele não deveria nem orar, irmãos, ele deveria juízo na cabeça, né? Porque ele foi chamado para abençoar, e o povo era de Deus, como é que ele ia amaldiçoar? Lógica, né? Mas ainda assim ele foi orar ao Senhor.
Deus, pela infinita misericórdia dele, falou: Balaão, você não vai. Não vai, Balaão. Como é que você vai amaldiçoar um povo que é meu? É bendito esse povo, como é que você vai amaldiçoar? Não, não vai. Ele disse para os mensageiros: não, eu não vou. Deus disse para eu não ir. Os mensageiros foram embora. Balaque mandou os mensageiros de volta com quantia alta. Os olhos de Balaão brilharam, eu creio, diante de tanto dinheiro, tantos bens. Ele falou assim: eu vou orar ao Senhor de novo. Ele já não devia ter orado a primeira vez, mas já foi orar a segunda vez, para confirmar se Deus, de repente Deus mudou de ideia, né? Ele, sendo conhecedor, sabe que, porque bem antes disso, disse que Deus não muda, mas ainda assim ele foi orar de novo. Quem sabe Deus mudou de ideia? A ganância, sabe aquela coisa? Aí ele foi orar ao Senhor. Existe a vontade absoluta e a permissiva. A absoluta de Deus é o que está escrito aqui, irmão. Obedece, amém, seja abençoado. A permissiva, pela cabeça dura de muitos, Deus permite, vai, quer ir, vai. Mas lá na frente tem a consequência, né? E chegando, então Deus disse: vai, Balaão, vai, quer ir, vai. Ele foi, montou na jumenta e foi. Mas a vontade de Deus não era essa. O homem já estava tão cego pelo dinheiro, não conseguia enxergar a Deus e nem nada de Deus, nem ouvir a voz do Senhor. Ele foi montado na jumenta, e o anjo apareceu várias vezes para a jumenta, e cada vez que aparecia ela se desviava. E em determinado momento, a jumenta foi passar num lugar estreito para se desviar do anjo, porque ela viu o anjo. E Balaão perdeu a paciência. Foi tanto dinheiro me esperando, essa jumenta aqui fazendo eu perder tempo. Balaão, como diz os caipiras, desceu a lenha na jumenta, pegou a jumenta e bateu um monte, espancou a jumenta. Deus teve que abrir a boca da jumenta para falar com Balaão. Isso está escrito lá em Números. Deus abriu a boca da jumenta para falar com Balaão. A jumenta disse para Balaão: Balaão, não tenho te servido com fidelidade tanto tempo? E Balaão, ele começou a conversar com a jumenta. Mas qual o interessante de tudo isso? É que ele conversou com a jumenta, estava tão sério que ele nem percebeu que estava conversando com a jumenta. Mas ele começou ali a bater boca com a jumenta, discutir com a jumenta. E até o ponto de o anjo se manifestar para ele também. E aí ele se prostrou. Aí o anjo disse o que ele teria que fazer. Ele foi, fez, obedeceu. Mas, amado, e é essa a doutrina de Balaão? Aquilo que muito se vê nos dias de hoje. Hoje, por exemplo, nós somos fiéis ao Senhor. Mas e aí? E quando forem apresentadas tantas coisas diante de nós, vamos continuar sendo fiéis ao Senhor? Por que nós oramos tanto? Nós oramos por A, B, C. Nós oramos para a nossa vida, para que nós venhamos a continuar sendo fiéis ao Senhor. Você ora assim na tua casa? Eu creio que sim. Eu creio que a tua oração na tua casa é essa: Senhor, abençoa, Deus, a minha vida. Deus, fortalece, meu Deus, para que eu permaneça fiel até o fim, até a tua volta, Senhor. Não me deixa cair, Senhor. Não deixa vacilar os meus pés. Coloca, Deus, assim como diz Salmos, coloca um anjo, Deus, na minha boca, guardando, Deus, cada palavra. É assim que se ora. Eu creio que é assim, né? Eu creio que é assim. Fala assim comigo: amém. Amém. Se não for a tua oração, vai ser a partir de hoje, em nome de Jesus. Então, querido, esse era, por isso que se usa a expressão doutrina de Balaão. Ele continua dizendo: o qual ensinava a Balaque a lançar feitiços, ou a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem os sacrifícios e idolatria e se prostituíssem. Ele vai ter uma referência lá em Apocalipse também. Mas olha aqui, o Senhor Jesus, ele deixou bem claro: cada um desses que fizer tropeçar os que são do Senhor, ele vai se ver. Ele usou a seguinte expressão: é como se a pessoa, era preferível que a pessoa amarrasse algo assim no pescoço e lançasse no mar, morre aí, do que fazer um dos pequeninos tropeçar. Sabe, querido, quando Deus nos dá um privilégio para apontar a direção que se chama Jesus, a direção tem que ser única. Quando as vistas começarem a ficar embaçadas, a gente não tiver condição mais de enxergar a direção, então para porque está na hora de parar. Deixa o outro que está enxergando um pouquinho melhor que nós apontar a direção, porque senão nós vamos fazer coisa errada. Nós precisamos continuar caminhando, querido, caminhando ali firmados no Senhor todos os dias, mas nós precisamos estar enxergando a direção que nós estamos andando. O importante não é simplesmente caminhar, o importante é nós saber com quem nós estamos caminhando e para onde nós vamos indo. Não é deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso é o pagode lá fora, vai levar para o fogo. A vida leva para esse lugar, porque é o ciclo do mundo. Vai levar exatamente para esse lugar, para a perdição, não vai levar para outro lugar. E ele continua dizendo: mas umas poucas coisas tenho contra ti. Então continua dizendo aqui no verso de número 15:
Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu também, aborreço. Ou seja, deixa eu só destacar uma coisa para você, amado. Todas as coisas, irmãos, que são detestáveis ao Senhor, elas precisam ser detestáveis. Estou até nó na língua aqui agora. Elas precisam ser detestáveis para nós também. Se Deus não ama, eu também não posso amar. Se Deus não aceita, eu também não posso aceitar. Porque o filho tem que se parecer com o pai. Nós falamos sempre isso na época do batismo, porque nós somos gerados pelo Espírito Santo, ou seja, nós somos gerados pelo Espírito para nos parecer com o Senhor. Então cada um gera o que é dele. Os que estão no mundo são ali formados e conforme o padrão do príncipe do mundo. Malícia, piada, prostituição, tudo quanto é coisa que não presta, palavrão voando para todo lado, tudo que não presta, conforme os padrões do príncipe do mundo. Mas as pessoas que são geradas pelo Espírito Santo, qual a tendência? Elas se parecerem com o Senhor, porque o Espírito Santo é aquele que nos ensina, aquele que nos guia em toda a verdade. Assim está escrito e assim nós cremos. Então, nós precisamos adquirir as características de Deus, mas quem nos ajuda a isso é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos revela, nos mostra a Jesus quem Ele é, e Jesus nos aponta para Deus. Glorifica a Deus em nome de Jesus, você vai ter a tua vida abençoada. É um conjunto, mas é uma engrenagem. Não dá para... O Jesus disse isso mesmo. Não, mas eu só amo Jesus. Jesus diz: quem ama a mim, não pai. É a família. É como se, É como, por exemplo, aquelas pessoas que pensam em casar, A casa, mas o negócio dele é só com a mulher. Eu caso, mas é só você. Seu pai nem suporta. Não traga seu pai do casamento. Manda um substituto. Plano 2. Manda outro lá. Põe um padrinho no lugar. Não aguenta o seu pai. Pai fala mais que a boca. Sua mãe, meu Deus do céu, suporta. Quer casar, quer só o melhor da história, Mas é o pacote, tudo junto. Casou, é bem por aí. É bem por aí. Então vai se acostumando. Então, querido, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e queremos morar com Deus, precisamos nos submeter à palavra, ouvir a voz do Espírito Santo para poder andar no caminho. Amém, querido? Graças a Deus. E ele continua falando a respeito dos nicolaítas, que também tinham tropeços que eram lançados diante dos filhos de Deus, diante da igreja do Senhor, diante daqueles que amavam a palavra do Senhor. E eles também, assim como você pode, talvez se você procurar algumas instruções, eles também lançavam tropeços na igreja de Éfeso também, a respeito dessa doutrina de Balaão. Tanto na doutrina de Balaão, como também na doutrina dos nicolaítas, eles lançavam tropeços para que as pessoas não servissem a Deus. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A gente poderia até entrar na história mais profunda de Balaão e de Nicolau, mas o tempo não colabora muito. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Tudo que for tropeço, querido, para a tua vida, sai chutando em nome de Jesus. Dispensa, querido. Sempre falamos a respeito disso. Tudo que atrapalha a tua comunhão com Deus. Você crê que não é de Deus? Deus preparou uma mulher para mim, maravilhosa. Só não posso ir mais na igreja. Mas presente de Deus, Presente de grego, Deus me deu um filho, agora minha atenção é só para ele. Só que eu não posso mais sair de casa, porque não dá mais para ir na igreja. Mas Deus entende. De Deus, aonde? Deus, desde Gênesis, nos chama para essa comunhão. Quando Adão pecou e se escondeu, Deus falou para Adão: onde você está, rapaz? Sai daí. Lá Deus já preparou o escape, Deus já preparou lá, falou a respeito de Jesus, e sempre tentando nos trazer para a comunhão, através dos profetas e tantos homens, sempre tentando nos trazer para a comunhão. Pode Deus dar um negócio agora? Deus mudou de ideia nesses tempos modernos. Deus pode dar uma coisa que vai me separar da presença dele. Se o próprio, lá em Coríntios está escrito que nada nos separará do amor de Deus. Romanos está escrito: nada nos separará do amor de Deus. Mas como é que Deus pode dar uma coisa para nos separar? Assim, da presença dele, do momento com ele. Os nossos dias, querido, eles são do Senhor. A nossa vida pertence ao Senhor. Tudo que nós temos pertence ao Senhor. Tudo que vem fora disso, querido, para, pensa, analisa, busca a presença do Senhor, age com consciência, mas tudo baseado na palavra.
ver se algum dia Deus te deu para alguém algo que tirasse da presença dele. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O Senhor, Ele sempre tira as pedras, sempre tira os tropeços do nosso caminho, para que nós possamos caminhar livremente. Amém? Assim está escrito até no Salmo de número 91, e Satanás disse algumas dessas palavras para Jesus lá, tentando tirar Jesus do caminho também. Então, o Senhor sempre nos chama para a comunhão. Amém? Amém? Amém. E assim tens também, né? Ele continua dizendo aqui no verso 16: arrepende-te, pois quando não, em breve virei contra ti. Existe uma questão muito interessante a respeito de arrependimento. Arrependimento, irmãos, ele está ligado com entristecimento. Arrependimento, o sentido real da palavra, principalmente nesse trecho aqui, ele fala a respeito de eu me entristecer por aquilo que eu fiz errado. É a mesma palavra que usa lá quando João Batista está usando. Jesus também fala a respeito de arrepender-vos porque é chegado o reino dos céus. É como quem diz assim: olha, se entristeça pelos teus erros, pela vida que você está levando, porque o reino dos céus é chegado, oportunidade de você deixar Deus habitar na tua vida. Arrependimento, tristeza pelo pecado, nos entristecer por uma vida errada que nós levamos. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Você acha que quem se entristece, ele volta para o mesmo caminho? Vamos supor, o namorado, vamos voltar para esse desenho. O namorado teve um caso lá com uma moça, o rapaz teve um caso com uma moça, só tristeza, um pesadelo, que não é namoro, que era um pesadelo em nome de relacionamento, mas era um pesadelo. Aí ele conseguiu se libertar, porque foi uma libertação, ele não quis mais ela, porque ela vai querer morar com alguma coisa assim, debaixo do mesmo teto a vida inteira, né? Mas ele se libertou disso por uma semana, daqui a pouco ele falou assim: não, vou voltar de novo para lá. Você acha que juízo perfeito isso? Então, sem juízo total. Então, a pessoa ela se entristece por aquilo e ela procura uma liberdade. Por que em alguns casos, quando Jesus cura, ele disse assim: olha, vai e não peques mais, ou seja, eu não volto por esse caminho, vai por outro caminho. Saiu da prostituição, Maria, vai por esse outro caminho aqui. Sabe? Não pratique as mesmas obras, ou seja, muda de direção, muda de rumo. Quando se fala em arrependimento, está falando exatamente sobre isso, sobre nós nos entristecermos pelas coisas erradas que nós fazemos, porque nós deixamos muitas vezes entrar tantas doutrinas que não vêm de Deus, que não pertencem ao Senhor, como aqui, embora eles tivessem guardado o nome do Senhor, mas tantas coisas que nós aprendemos a aceitar, principalmente com o comunismo, amado. Aproveitar que nós estamos tratando desse assunto, principalmente com o comunismo. E o sistema programa as pessoas para acreditar naquilo que eles querem que nós venhamos a acreditar. As notícias, elas são dadas não simplesmente para nos informar, mas para tentar nos fazer a nós acreditar naquilo que eles querem que nós venhamos a acreditar. Então as notícias, elas são editadas, são trabalhadas e são passadas dessa maneira, para que a gente possa acreditar assim. Esse é o sistema do mundo. Esse é o mundo que nós vivemos. E tem gente que fala assim: Deus, eu quero viver 200 anos. Pode viver 200 anos, amado, eu não quero passar de 50. Espero que Jesus volte antes. Mas eu falei para minha esposa: olha, não quero passar dos 50. Deus, leva um dos melhores dias, não tem problema não. Tem gente que fala assim: eu quero ver meus filhos casarem, eu quero ver meus netos, eu quero ver meus bisnetos. Amém, pode ficar, eu quero subir para agora, eu quero descansar com o Senhor. Você quer ficar num lugar terrível, sabendo que Deus tem um lugar melhor? Misericórdia, mano. Conta outra. Você quer? É que aquelas pessoas que falam assim: você está no emprego, ganhando pouquinho mesmo. Não estou reclamando, não reclamando por você também. Ganha pouquinho assim mesmo. Aí, abre uma outra porta lá para você ganhar 2 vezes mais. Você fala assim: não, vou continuar aqui. Quero aposentar aqui, nem sabe. É assim, Sei. Eu sei que é assim, irmão. Eu sei que você procura sempre o melhor, assim como nós também procuramos sempre o melhor para as nossas vidas. Aqui você passa por lutas, por aflições, por tribulações, perseguição, afronta, tantas coisas. Deus fala que lá Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, em um lugar perfeito, maravilhoso, não vai haver tristeza, não vai haver nada de ruim, o mal não vai entrar naquele lugar. Você prefere ficar na terra, deixando... Qual é o presidente? A Dilma, né? Até por fora. Você vai deixar a Dilma te governar, ao invés de o Senhor Jesus estar governando todas as coisas? Irmãos, não vou nem colocar em balança, porque é misericórdia, né? Essa mulher fala tanta coisa que não deve. Então, querido, quando ele fala a respeito de arrependimento, ele nos chama, querido, para a palavra, ele nos chama, querido,
para o caminho, Ele nos chama para o Evangelho, nos chama para estar olhando para Ele, para o autor e consumador da nossa fé. Pois quando não, virei contra ti, e contra eles, e batalharei, e virei a ti. Algo assim bem interessante, a respeito de... Eu vou parar nesse comentário aqui, porque vai se estender muito e não vai dar certo. Quero falar um pouquinho sobre a autoridade espiritual. Às vezes, irmãos, a pessoa desconhece um pouco essa palavra, autoridade espiritual. Sabe o que é autoridade espiritual? Não tem nada aqui para marcar, mas eu vou mostrar para você a respeito desse assunto. Autoridade espiritual, querido, é exatamente aquilo que ele está mostrando em poucas palavras, de uma maneira bem discreta. Autoridade espiritual você é alguma coisa dependendo do lugar onde você está plantado. A casa é valorizada dependendo do terreno onde ela está plantada. Uma mansão aqui na Vila Helena, ela tem um preço. A mesma lá no centro da cidade, o preço é outro, por causa do lugar onde ela está colocada. No Lopes de Oliveira é outro, cada bairro da cidade é outro, porque é uma valorização diferente. Então, a casinha pode ser simples, amado, mas dependendo do lugar onde ela está plantada, ela vale muito. Ela vale muito. Então, autoridade espiritual, o que é, querido? Pode, por exemplo, antes de entrar no assunto, pode, por exemplo, uma pessoa boa, que pratica muitas obras a pessoa pratica, ela vive praticando boas obras, mas só quer estar no mundo, ela não entregou a vida ainda para Jesus. Ela ajuda, ela é um bom, assim, um homem, um bom pai de família, um bom marido, um bom trabalhador, mas ele não entregou a vida para Jesus. Pode ele ser salvo, sim ou não? Pode dar a sua opinião, tranquilo, sem problema. Pode falar, não é terça-feira, mas você pode falar, sim ou não? Não, né? Por causa do sistema, autoridade espiritual. O que tem autoridade espiritual no mundo lá fora é Satanás. As pessoas que não vieram até Jesus, não entregaram suas vidas a Jesus, ainda estão debaixo dessa maldição. A maldição de nascer, crescer, envelhecer, morrer e ir para o inferno. Nascer, crescer, envelhecer, morrer e ir para o inferno. O ciclo é esse. Desde que a pessoa se entregue para Jesus, ela sai debaixo dessa maldição, as coisas mudam na vida dela. Por quê? Porque o príncipe desse mundo está lá. E a Bíblia diz em Efésios 2,8 que ninguém é salvo pelas obras para que ninguém se glorie. Ninguém é salvo pelas obras. As obras da pessoa começam a fazer alguma diferença quando a pessoa entrega a vida para Jesus, a obra dela passa a ser viva. Caso contrário, é obra morta. É beneficiado só quem é abençoado, ou só quem recebe alguma coisa. Mas para Deus a obra dela é morta. Então, querido, voltando aqui, dependendo da autoridade, por exemplo, o pastor seu começa a fazer algumas coisas assim que não são decentes, algumas coisas que não são de Deus. A princípio você não sabe, a princípio, mas depois você começa a saber, você fala assim, puxa, o pastor parece estar com o pé em dois barcos, as coisas estranhas, estou vendo. Não pula do barco ainda não, conversa com ele. De repente você pode ser o instrumento de Deus para abrir o olho dele, em nome de Jesus. Se é um lugar que nós temos liberdade, é esse. Democracia cristã. Amém? E só que, querido, mas fazer algumas coisas assim que não são de Deus, e você sabe, você tem plena consciência, você fala assim, não, você acha que ele sabe o que está fazendo. Se ele está fazendo assim, porque ele tem princípios e ele sabe que isso aí não vai afetar em nada na salvação, nem na vida dele com Deus. Na minha também não, porque ele, eu sou eu. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Todo mundo que estava no Titanic foi para a água. Pode ter sido salvo, mas alguns morreram lá, outros congelaram, bem pouquinho que se salvou. Se está no barco, querido, de certa forma, vou falar de mim, vamos falar daqui de casa. Se eu começo a andar por outros caminhos, você sabe, você continua nesse caminho errado. Deixa eu falar uma coisa para você. E eu for para o inferno, você vai juntinho comigo. Sabe por quê? Porque nós somos autoridade espiritual sobre a tua vida. E você está concordando e fazendo vista grossa. Se não for bênção para a tua vida, querido, bota um pé atrás. Chega para nós, pastor, o que é isso aqui? Mas se permaneça fiel. Permaneça fiel. Se tem sido bênção na sua vida, permaneça fiel. Pelo menos isso. Mas agora, a partir do momento que alguém está debaixo de uma autoridade espiritual, e essa autoridade, a autoridade estará no topo, ela entra debaixo de maldição, o que acontece? Tudo que está embaixo é contaminado. Principalmente porque tem sustentado e financiado o ministério daquela pessoa.
Então, de certa forma, ela tem contribuído para que aquela perversão continue. Então, você percebe aquilo que nós falamos sempre quando falamos a respeito de autoridade espiritual? A pessoa muitas vezes não entende, mas como é que pode? Não, mas eu não tenho nada a ver, isso é com a pessoa. Por que você está plantado lá então? Se você sabe disso, você vai afundar junto. A autoridade espiritual sobre a tua vida é aquilo ali, está debaixo do mesmo jugo. E aqui, querido, quando ele está falando a respeito desse assunto, é porque a igreja passa a concordar com algumas coisas, ou um líder passa a concordar com algumas coisas que não são de Deus, porque aqui ele está escrevendo, sabe para quem? Ele não está escrevendo para a igreja, ele está escrevendo para o líder da igreja. É para o líder da igreja. Ele não está escrevendo para o membro, para o diácono, a palavra para o levita tal, para o músico tal, ou para quê? Ele está escrevendo para o anjo da igreja, para aquele que está com autoridade espiritual. E os outros se submetem. Então, quando ele diz assim: virei contra ti, se não se arrependeres, virei contra ti e contra eles, e batalharei, ou seja, todo mundo vai entrar no rolo, porque se submeteu à autoridade espiritual. É como se nós começássemos a aceitar as coisas que acontecem no mundo lá fora. Nós automaticamente vamos entrar debaixo do jugo de Satanás. A mesma condenação que tem para ele vai ter para nós também. Você sabia disso? A partir do momento que eu começo a concordar com princípios lá de fora, sabendo que a Bíblia diz o contrário, a mesma condenação que tem para ele vai ter para mim também. E o juízo para ele já aconteceu. Jesus já bateu o martelo para ele, o Senhor já bateu, está condenado. Então, se eu concordo com aquilo e faço vista grossa, automaticamente estou fazendo parte daquilo, porque a palavra do Senhor pede para que eu venha expor as obras das trevas. Porque senão eu estou concordando. Quem cala consciente, senão eu estou concordando. Você percebe como é difícil ser cristão, né? É difícil ser cristão. Você não concorda, você vem que você tem que falar, não, isso aí não é certo não. Isso aí não vem de Deus não. Se eu fosse você, eu parava com essas coisas aí. Isso aí leva para o buraco, né? Isso aí leva para a perdição. Não, mas parece ser certo, parece, mas o de Jesus não parece, ele é certo. O que parece é o que está escrito lá em Provérbios. Há caminhos que parecem ser direitos, mas no final são caminhos de morte. Os que parecem são sempre errados, mas os de Deus é sempre certeza, porque o Espírito Santo é aquele que confirma no nosso coração a respeito do caminho, amado. Amém? Porque senão batalharei contra ti, e com a espada da minha boca, ou seja, aquela espada afiada. A palavra do Senhor, deixa eu fechar a Bíblia aqui que agora eu paro. Difícil, né? A palavra do Senhor está escrito que lá no final, quando houver a batalha do Armagedon, o Senhor é interessante, ele nem põe a mão no imundo, né, para não se sujar, né? Que o imundo, não já diz, nem imundo, Isaías 64 fala a respeito disso, 64:6, imundo mesmo, sujeira. Mas quando ele se levantar com o exército, Satanás se levantar com o exército, você vai ver tudo isso no filme Megiddo. Você vai, ou Megiddo, como muitos falam, você vai ver a respeito desse assunto que eu estou falando para você. Quando se levantarem com o exército contra os que são do Senhor, o Senhor vai se manifestar, o Senhor vai destruir, ali com a sua espada, com o sopro da sua boca, o Senhor vai destruir. O Senhor não vai nem colocar a mão no mundo para destruir ele e os que estão com ele. Amém, querido? Fala assim comigo: eu estou com Jesus. Fala mais forte, com mais convicção: eu estou com Jesus. Eu sou dele. Eu fui comprado por ele. Você que foi comprado pelo Senhor, se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Dá vontade de estender a conversa, o assunto. Mas existe ordem para tudo, para todas as coisas. Vai haver um tempo para isso, sim, eu creio em nome de Jesus. Vai haver um tempo que nós vamos poder ter culto praticamente a semana toda. E aí nós vamos poder falar mais ainda a respeito do plano do Senhor. Mas enquanto isso, nós vamos vivendo e nos ajustando ao espaço que nós temos e glorificando o nome desse Deus maravilhoso. Amém, querido? Graças a Deus por isso. Peço que você, por favor, feche os seus olhos por um instante. Feche aí os teus olhos em nome de Jesus. Feche aí os teus olhos. Fica com os teus olhos abertos, não. Seus olhos abertos, você não pode contemplar o Senhor. Seus olhos abertos, você não pode ver nada daquilo que o Senhor tem para a tua vida, mas você precisa crer primeiro,
para que depois o Senhor se manifeste na tua vida. Não vou orar nessa noite, querido, e não quero orar, querido, para que você tenha algo assim, porque eu creio que quando nós somos fiéis ao Senhor, Ele conhece e supre as nossas necessidades. Eu estou falando de fiéis ao Senhor, não quando pensamos que somos fiéis, mas quando nós somos fiéis ao Senhor, Ele supre a nossa necessidade. Mas eu quero orar nessa noite, querido, para que o Senhor te conserve. Quantos querem morar com o Senhor um dia? Diga amém, Jesus. Amém. Então eu vou orar por você nessa noite, para que o Senhor te conserve com as suas vestes limpas, com as suas vestes sem ser contaminadas pela mentira do maligno, pela imundície do sistema que nós vivemos, pela corrupção das pessoas, pelo suborno, pela prostituição, por tudo isso, para que você não seja contaminado, mas para que você seja guardado para o dia do Senhor, como uma noiva. Ela tem lá o dia da noiva para se preparar para o casamento. A minha oração nessa noite é essa, querido. Fecha os teus olhos em nome de Jesus e leve o teu pensamento a Deus. Ô Senhor, meu Deus, Tu és maravilhoso, Pai. Tu és soberano, magnífico. Eu creio, Deus, que na Tua soberania, na Tua plenitude, na Tua perfeição, eu creio que o Senhor permite que nós venhamos a ver tantas coisas. Mas o Senhor estabelece prioridades. E o mais interessante em Ti, ó Deus, que entre tantas coisas maravilhosas que os nossos olhos podem ver, muitas vezes o Senhor coloca algo tão simples diante de nós, e muitas vezes o Senhor diz: olha, isso é teu, seja fiel. Muitas vezes, Deus, se busca inúmeros talentos, mas às vezes o Senhor dá um na nossa mão e diz assim: olha, trabalha com esse talento e multiplica ele, porque um dia eu vou voltar. Senhor, meu Deus, eu oro a Ti, Deus, nessa noite, por esses que estão aqui, ó Pai, principalmente por esses que estão aqui, para que o Senhor possa, Deus, guardar os Teus pés, porque se levantar, Deus, talvez não seja tão difícil assim, mas o mais difícil que isso é permanecer de pé. Então, Deus, guarda os pés dos que estão aqui, ó Pai, para que eles não venham a vacilar, para que eles não venham a cair, Deus. Porque sabemos que o Senhor está assim com a mão estendida, mas a ferida, Deus, fica exposta, e a ferida traz trauma e tantas coisas, Deus, demora para se recuperar e para a pessoa caminhar novamente. Deus, eu te peço, guarda, Deus, os pés desses que estão aqui nessa noite. Põe, Deus, o desejo no coração deles, Pai, acima de todas as coisas, acima de pai, de mãe, de filho, de marido, de esposa. Deus, põe o desejo de servir a Ti, de estar na Tua presença, de meditar na Tua palavra. Que o amor do Senhor, Deus, para com o coração desses que são Teus, Pai, que o amor do Senhor, que o temor do Senhor possa envolvê-los, Pai, a ponto de nós todos, Pai, a ponto de nós entendermos, Deus, que nós sem o Senhor não somos nada. Sem o Senhor nós somos, assim como diz o apóstolo Paulo, miseráveis. Sem o Senhor na nossa vida nós vamos para o inferno e futuramente no lago de fogo, Pai. Sem o Senhor nas nossas vidas, Pai, nós seremos eternamente amaldiçoados. Nós precisamos entender isso, Pai. Mas nós precisamos entender também que foi pago um alto preço por causa de nós. Quando lemos o Salmo 22, vemos o sacrifício, o sentimento do Senhor Jesus na cruz. Quando olhamos para João capítulo 3, nós vemos a imensidão do amor de Deus, do Senhor para com as nossas vidas, Pai, a cada dia, Pai. Não é idolatria, Deus, mas nos faz a cada dia nos lembrar do sacrifício do Senhor Jesus na cruz, olhar o Senhor Jesus crucificado, para que nós venhamos a lembrar que aquele era o nosso lugar. Mas por amor o Senhor foi o nosso lugar, porque se fôssemos nós para a cruz, continuaríamos na condição de malditos. Não adiantaria para nós ser crucificado. Mas um justo foi crucificado, Deus. E é por isso que através da vida
da morte, da ressurreição do Senhor Jesus, nós temos vida eterna. E ainda em um mundo, Deus, como esse, nós podemos sentir prazer, não no mundo, mas naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Abençoa, Deus, cada família. Livra, Deus, cada família, Pai. Coloca, Senhor, anjos acampados, Senhor, em volta de cada casa, Pai, em nome de Jesus. Guarda os que são teus. Nós sabemos que o Senhor guarda. Que os anjos do Senhor possam trabalhar em nosso favor o tempo todo, porque nós somos a preciosidade do Senhor, somos as primícias do Senhor. Porque sabemos, Deus, do intento tão grande do maligno para com cada um de nós, porque o Senhor nos prometeu maravilhas. O Senhor nos prometeu que nós assentaríamos no trono do Senhor, assim como o Senhor também venceu e se assentou no trono do seu Pai. Oh, Pai Santo, não permita, Senhor, que mentiras, calúnias, blasfêmias, injúrias, Pai, venham tirar isso do nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Deus, leva em paz e segurança os teus filhos, Pai. Que mais do que esses postes que clareiam, Deus, essas luzes que clareiam as ruas, o Espírito do Senhor possa clarear, Deus, cada vida em nome de Jesus. Oh, Pai Santo, guarda-os, Pai, porque são teus, estão no teu apoio, Pai. Eles pertencem a Ti, estão debaixo da Tua autoridade espiritual, então são benditos do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Fala assim comigo: eu tenho ouvidos, então eu ouço o que o Espírito diz à igreja, que sou eu. Amém, querido? Olha o que aconteceu. Para que vencer, o Senhor, Ele vai dar de comer do maná escondido, e Ele vai dar também uma pedra branca, está escrito aqui. Vamos falar outro dia sobre esse assunto. E na pedra um novo nome, escrito, o qual ninguém conhece. E às vezes os homens não sabem o que fazem com cada nome na pessoa, né? Os nomes até de maldição, nem de bênção, não. Mas o Senhor vai te dar um novo nome, né? O Senhor vai te dar um novo nome. E é por esse novo nome que você vai ser conhecido e que você vai morar no Nova Jerusalém. Um novo nome dado pelo Senhor. Amém, querido? Glória a Deus. Você precisa permanecer fiel para que você receba isso do Senhor. Graças a Deus. Vamos declarar agora o quanto o Senhor é soberano sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Sobre a terra, sobre os céus.
Táxi, prefeito CTX, 1234, favor pegar passageiro, na Avenida Copacabana 359. Senhores, de acordo com a evolução gráfica dos nossos investimentos mundiais, devemos estar crescendo neste ano mais de 50%. Que som é esse? Que isso? Eu não sei. O que está acontecendo? Meu Deus. Gente, o que está rolando?